Hoje nós falaremos sobre o 9º episódio de Chainsaw Man e sobre o 10º episódio de Mob Psycho 100 terceira temporada. Vem comigo pra ver o que aconteceu nesses episódios e o que eu achei deles. Bora lá? E aí galera, meu nome é Gabriel Friz e você está no canal Sommelier de Animes. Como vocês já devem ter percebido, eu me mudei, eu morava em um apartamento e agora estou morando em outro. E esse aqui vai ser o cenário do canal a partir de agora por um bom tempo ainda. Como sempre, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. Desde o último vídeo nós temos 3 inscritos novos no canal. Muito obrigado por todo o apoio de vocês. Caso você não seja inscrito, é muito fácil. É só clicar no botãozinho de se inscrever e você já vai estar ajudando imensamente o canal. E caso você já seja inscrito, eu faço vídeo todas as terças e sábados às 15 horas. Então se você curtiu o conteúdo do canal, não se esqueça de ativar esse sininho para estar recebendo todas as notificações de vídeo novo que for sair aqui. E agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. O 9º episódio de Chainsaw Man começou com, novamente, essa menção à morte da Himeno no começo do episódio e com o que restou ali da mão do demônio fantasma, como se fosse o exercício da última vontade da Himeno, puxando o cabo da motosserra e ativando novamente o Chainsaw Man. O Denji já sabia mais ou menos o que estava acontecendo, então ele já foi direto para cima do demônio da katana. Eles começaram uma batalha bem acirrada, mas no meio da batalha acabou surgindo alguns companheiros do demônio da katana. O Denji acabou pegando um desses como refém para tentar chantagear o demônio da katana, mas o demônio da katana não se importou muito com a chantagem do Denji e preparou novamente aquele ataque extremamente ágil que ele já havia feito contra o Aki. Ele acabou sendo partido ao meio juntamente com o refém, e aí eles pegaram o Denji para levar ele embora, de acordo com a missão deles. Mostrou então o resultado do ataque deles aos caçadores de demônios. Todos os outros caçadores de demônios, com exceção da Kobeni, foram mortos, e aí passou para a estação de trem de Kyoto para mostrar a situação da Makima. Haviam 2 assistentes aguardando a chegada da Makima na estação de trem, e depois de mostrar os assassinos da Makima se dirigindo para fora da estação de trem, no momento que eles olham para trás, eles veem que a Makima está vivíssima, olhando em direção a eles, e aí a cena corta já para a Makima saindo da estação de trem e pedindo para os 2 assistentes limparem o que ela havia feito naquele local. Eles entraram no local e eles viram que todos os corpos das pessoas que atentaram contra a Makima estavam no chão, com vários furos no peito. Depois dos assistentes da Makima arrumarem a bagunça, ela pediu para que eles convocassem presos que morreriam na prisão e pediu para alugar um templo para que ela utilizasse. Ela chegou até o templo, trocou de roupa, botou a roupa limpinha e depois que os prisioneiros chegaram, ela começou o ritual macabro dela. Toda vez que ela usava um dos prisioneiros como sacrifício, ela pedia para dizer um dos nomes dos terroristas que fizeram esse ataque contra a associação de caçadores. Toda vez que ele dizia esse nome, ele era sacrificado, ele perdia a vida, e em troca, a Makima implodia esse terrorista. Então ela fez isso com todos, com exceção do demônio da katana e a garota loira responsável pelo demônio da cobra. Passou então para Kobeni chegando até a van em que o demônio da katana e a garota loira estavam para partir depois de ter conseguido o coração do Denji que eles tanto almejavam nesse ataque terrorista. A Kobeni já partiu direto para cima dos 2 e surpreendentemente ela demonstrou uma habilidade grotesca, pois ela conseguiu desviar do demônio da cobra, conseguiu cortar o braço e acertar 2 balas no demônio da katana e obrigou esses 2 a fugirem na van sem o Denji. Depois que tudo isso havia acabado já, ela ficou extremamente triste porque ela já não sabia mais o que fazer, a mente dela estava basicamente uma bagunça e ela se viu aos prantos. Um dos funcionários da Associação de Caçadores de Demônios foi encontrar com a Makima após esse incidente. Ele disse que, como todas as divisões especiais foi atacada simultaneamente e houveram perdas significativas em todas elas, elas acabaram sendo todas absorvidas e todas ficariam pelo comando da Makima. E esse cara aproveitou também e entregou para a Makima o pedido de demissão dele da associação, pois ele não aguentava mais trabalhar. E ele aproveitou também para perguntar para a Makima o quanto de tudo isso já era premeditado por ela, até porque quem mais saiu vencendo em toda essa situação foi justamente a Makima por se tornar chefe de todas as divisões especiais dos caçadores de demônios. E aí acabou esse 9º episódio de Chainsaw Man. Bora então porque eu achei do episódio. Bem, muitas informações foram nos dadas também nesse episódio. A primeira delas, obviamente, é que a Makima não morreu. De alguma maneira ela conseguiu sobreviver a esse ataque. E pelo visto os personagens do anime acreditaram esse fato no fato de que ela possui o contrato com um demônio que eles não conhecem, justamente por ela atender diretamente a cúpula mais importante da Associação de Caçadores de Demônios.
demônios, ou seja, como ela está no topo da cadeia alimentar, ela não pode sair falando pra todo mundo qual é o demônio dela, e por isso que a gente não sabe ainda as informações. Mas uma coisa é fato, é muito estranho ela não ter morrido, mesmo com várias pessoas já mostrando que possuíam contratos com vários demônios, dá pra ver que nenhum deles possuía a habilidade de reviver, com exceção de alguns demônios mais fortes ali, como por exemplo o demônio da katana, o Chainsaw Man, mas que mostra o quão perigoso a máquina pode ser para esses inimigos no futuro. Uma coisa mais interessante ainda do que isso é que tanto a garota de cabelo loiro e o demônio da katana já conhecem a máquina e justamente o ataque coordenado começou com a morte da máquina, porque eles sabem que ela é muito mais perigosa do que todos os membros da associação juntos e que a existência dela é uma ameaça para eles diretamente. O que eu achei estranho também, outra coisa que eu achei bem estranha, é que a máquina sacrificou todos aqueles caras pra matar todos os envolvidos, mas ela acabou não matando nenhum dos dois caras que possuem contratos com demônios e que são os caras mais perigosos daqueles que realizaram o ataque, talvez por eles terem alguma importância a mais no futuro, ela quis deixar eles serem poupados dessa vez. Não dá pra saber, a máquina é uma personagem realmente muito misteriosa, ela já era muito suspeita antes disso, mas depois desse episódio ficou claro que ela é extremamente suspeita. Não dá pra colocar tudo o que aconteceu no episódio na conta de ela ter um contrato com um demônio que a gente não conhece, porque tem muita coisa ali que realmente não foi explicada. E outra coisa que me surpreendeu bastante foi a Kobeni, porque eu sinceramente li o mangá e eu não me lembrava da Kobeni ter retalhado tão bem assim o demônio da cobra e o demônio da katana. Se ela quisesse lutar sério e continuar lutando contra eles naquele momento, eu tenho certeza que ela conseguiria derrotar os dois, mas por algum motivo ela simplesmente deixou eles escaparem, usando o Denji ali como um escudo humano, o que sinceramente eu achei um pouco estranho também. Ela poderia com facilidade, do jeito que ela demonstrou as habilidades dela, derrotar ambos ali, mas é uma pena, né, que deixou eles escaparem quando ela podia ter feito algo a mais. De qualquer forma, a pessoa que mais se beneficiou com todos esses acontecimentos foi a máquina, então quer dizer que talvez tudo isso que tem acontecido estava nos planos dela e talvez a própria existência dela esconda umas verdades muito macabras sobre o universo de Chainsaw Man. No mais é isso, foi um ótimo episódio e bora agora então pro 10º episódio da 3ª temporada de Mob Psycho 100. O 10º episódio de Mob já começou com a galera se reunindo em volta do Mob, porém quando o motorista da van acabou ligando para a emergência, o Mob acabou acordando e o seu eu inconsciente acabou tomando conta e ele perdeu totalmente o controle sobre os seus poderes. Então ele simplesmente estava vagando por aí sem a mínima noção do que ele estava fazendo. E isso acabou causando uma catástrofe na cidade, a ponto de que todos os noticiários começaram a transmitir o que estava acontecendo no epicentro, ou seja, onde o Mob estava passando, e pediram a evacuação de todas as pessoas da cidade. Quando o Mob estava passando pela floresta, o Hanazawa já sabia o que estava acontecendo e já chegou ali para tentar parar o Mob. O Hanazawa tentou puxar mais pro sentimental, tentou puxar para as emoções do Mob, porque ele sabe que o Mob não é assim, ele sabe que o Mob nunca usaria o poder dele para colocar as outras pessoas em risco, então ele até tentou convencer o Mob, mas o Mob não era convencido de jeito nenhum, porque afinal era o Mob inconsciente que estava sob controle do corpo dele, e então eles começaram a batalha ali mesmo na floresta. Deu pra ver a diferença imensa de poder do Mob pro Hanazawa, a ponto de que o Hanazawa foi humilhado em todas as instâncias ali na floresta, até que o Hanazawa percebeu que a única coisa que fazia o Mob reagir era aquele buquê de flores que estava na mão dele. Quando o Hanazawa tentou destruir o buquê para ver se ele tinha alguma reação, o Mob ficou tão bravo, mas tão bravo com o Hanazawa, que pegou o Hanazawa e jogou para longe, atravessando vários e vários quarteirões e chegando até um condomínio ali da região. As pessoas dali ainda não haviam evacuado, mas o Mob estava pouco se lixando para esse fato e começou novamente a batalha contra o Hanazawa ali mesmo. Ele estava começando a perder muito e muito sangue por simplesmente estar exposto ao Mob, até que chegou o ponto de que o Mob colapsou todas as construções nas redondezas e acabou gerando dezenas e dezenas de feridos ali no local. O Hanazawa, como última investida, acabou salvando todas as pessoas que haviam sido atingidas pelos escombros, depois de usar todo o poder que restava para salvar as pessoas dos escombros, como se fosse um favor para o Mob acabou até mesmo despertando, percebendo que seu eu inconsciente estava sob controle, mas o próprio Mob não conseguia sair daquele vazio que é o subconsciente, e que apesar de ele estar consciente dentro do seu próprio corpo, ele não conseguia fazer nada para pará-lo. Ele só conseguiu ver o sacrifício que o Hanazawa estava fazendo por ele, e esse Mob, que é o Mob verdadeiro, conseguiu apenas chorar. Depois desse sacrifício nobilíssimo que o Hanazawa fez em prol da amizade dele e do Mob, ele acabou então chegando até um mercadinho em que dois dos funcionários do chefe da temporada
temporada passada de Mob estavam trabalhando. Eles perceberam que era o Mob chegando até eles e eles já se prepararam para lutar contra ele. Enquanto essa preparação de luta acontecia, mostrou também o Reigen percebendo que era o Mob que estava fora de controle. Mostrou também a Tsubomi aguardando o Mob no local em que eles prometeram se encontrar, perguntando inclusive se ele iria vir, com uma cara um pouco decepcionada, mostrando que ela realmente esperava por esse encontro com ele. Mostrou os amigos do Mob do colégio nos abrigos, vendo imagens sobre o ser que estava causando toda essa destruição e identificando como sendo o Mob também, mostrando que todos estavam preocupados com a situação dele, pois ele nunca fez isso. E a parte mais interessante que foi mandar alguns prisioneiros paranormais para ajudarem na frente de combate ali contra o Mob. Um deles não era nada mais nada menos que o próprio chefe da temporada passada, o próprio Suzuki, que acabou se jogando do helicóptero que estava sobrevoando a cidade Tempero e indo em direção ao Mob para retribuir o favor que o Mob fez a ele na temporada passada. E aí acabou esse 10º episódio da terceira temporada de Mob. Bora então porque eu achei do episódio. Novamente é uma pena ver toda essa destruição, toda essa dor que o Mob tá causando na cidade inteira, porque chega a ser irônico uma pessoa tão inofensiva, uma pessoa tão gentil quanto o Mob tá causando todos esses problemas simultaneamente. Isso não é do feitio dele, e até mesmo ele, depois de ter despertado na luta contra o Hanazawa, percebeu que não podia fazer nada para reverter a situação e que agora as coisas já tinham passado do aceitável. Querendo ou não, deu para sentir que ele já estava disposto a enfrentar as consequências dele ter liberado tanto poder sem o mínimo controle sobre o seu próprio corpo. É de fato uma pena, porque não é o Mob realmente que tá ali sob o controle do corpo. É como se um trauma do Mob tivesse sido ativado e o corpo dele estivesse agindo instintivamente para proteger ele depois daquele problema todo que aconteceu do atropelamento. Apesar do Mob ter salvado uma vida, que foi a vida do menino que seria atropelado, em troca ele acabou causando a destruição de uma cidade inteira. Então toda essa situação que foi entrelaçada desde o início por esse acidente acaba deixando a situação cada vez mais complicada, porque não é uma simples questão de se ele não tivesse feito tal coisa, porque se ele não tivesse salvado o garoto teria morrido, ele teria sentido a culpa do garoto ter morrido e as coisas seriam ruins do mesmo jeito, pois ele poderia ter ajudado. Por ele ter ajudado, por ele ter agido como herói, ele acabou despertando um lado que ele não conhecia do próprio corpo, e isso acabou gerando uma catástrofe nunca antes vista na cidade Tempero, que é uma coisa também muito ruim, mas felizmente o Hanazawa conseguiu salvar todas as pessoas que o Mob havia ferido, e isso acabou não levando a complicações maiores. Então o Hanazawa também agiu como herói, ajudando o Mob, porque ele conhece o Mob, ele sabe melhor do que ninguém que o Mob odiaria tá fazendo essas coisas conscientemente, em que inclusive por mérito desse sacrifício do Hanazawa fez o Mob despertar dentro de si e que dependendo de como as coisas acontecerem é capaz de ele recuperar o controle depois dessa luta aí que pelo visto vai acontecer contra o chefe, que é um dos seres também mais fortes do universo de Mob e o único capaz de bater de frente realmente ali com o Mob nesse momento em que o poder dele tá crescendo cada vez mais. Foi um ótimo episódio, extremamente tenso, e eu espero que depois que haja uma resolução de tudo isso, ele consiga lá se confessar pra Tsubomi, porque tudo estava acontecendo de maneira tão boa, ele finalmente ia se encontrar com a Tsubomi, parecia que tudo ia estar caminhando pra reta final, mas aí acontece esse desastre no meio do caminho, que realmente é uma pena, mas que, creio eu, vai se resolver muito brevemente. É literalmente dois dos seres mais fortes do universo de Mob lutando um contra o outro dessa vez, e ainda tem a vantagem do chefe ainda ter consciência, tá lutando conscientemente, e o Mob não, então pode ser que o Mob tenha uma desvantagem nessa luta, que facilite na salvação dele. E eu acho que é isso por hoje. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam dos episódios aqui na aba dos comentários. Eu vou estar lendo e vou estar respondendo vocês. Então fiquem à vontade para comentar o que vocês quiserem aqui na aba. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!